Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Felipe Coutinho fica ou sai do Vasco? Essa pergunta não é para o momento, até porque o contrato do Felipe Coutinho se encerra na metade do ano que vem, mas já tem muito vascaíno preocupado. Afinal de contas, o craque do Vasco tem seu futuro incerto. O jogador de 33 anos de idade que já tomou uma decisão. Ou ele renova o contrato na metade do ano que vem com o Vasco por pelo menos mais uma temporada, ou se aposenta. Jogar em outro clube do Brasil ou do exterior está completamente descartado. A aposta de quase todo mundo na diretoria do Vasco é de que o Felipe Coutinho vai renovar seu contrato, até por conta da performance física. Felipe Coutinho já bateu 55 jogos com 11 gols e 5 assistências. Ele em nenhuma temporada no futebol europeu havia conseguido alcançar 55 jogos, nem nos seus melhores momentos. Por exemplo, no Barcelona 2018-2019 ele havia feito 54 jogos. No Liverpool de 2014 e 2015 jogou 52 partidas. Isso demonstra que a maior dificuldade do Coutinho nos últimos tempos relacionada a uma série de contusões tem sido superado. O primeiro semestre do Coutinho ainda foi um pouco mais complicado nessa reta final de ano. Ele conseguiu jogar com frequência, menos lesões e em algumas das partidas por até 90 minutos. E adiante desse cenário, cuidando e dosando dos treinos, para não exigir demais do Coutinho, que existe uma convicção em São Januário de que em julho do ano que vem ele terá renovado seu contrato por pelo menos mais uma temporada. Excelente notícia para um Vasco que disputa no domingo o título da Copa do Brasil, que mudaria radicalmente o contexto de 2026 se o Vasco é campeão da Copa do Brasil, participa da Libertadores da América do próximo ano. Acho que o Vasco fez uma boa partida. Aliás, não tenho certeza. O Vasco fez uma boa partida. O Vasco foi melhor que o Corinthians nos primeiros 90 minutos da decisão e poderia ter saído de Itaquera com um resultado ainda melhor. O Vasco poderia ter saído com a vantagem, de Itaquera no placar. O Vasco esteve mais perto, do gol do que o Corinthians. O Vasco teve um gol anulado, o Raião um pouquinho adiantado ali no momento do passe. O Corinthians também teve um gol anulado, mas ali o impedimento do Corinthians já foi um impedimento que não restou dúvidas nenhuma, o cara estava bem avançado. O Vasco teve uma bola na trave do Puma, do Puma, não lembro agora quem cabeceou. Teve uma chance do Puma que ele refuga ali na hora de chutar, que poderia também ter colocado o Vasco na frente, mas enfim, acho que o Vasco dominou grande parte do jogo, foi melhor do que o Corinthians, e se alguém merecia vencer ontem, esse alguém era o Vasco. Mas não estou aqui para reclamar, eu acho que a gente sai com uma vantagem pequena. Nesse momento, o favoritismo do título é até do Vasco, por jogar em casa. Eu acho que as duas equipes são de níveis ali parecidos, Então, o Vasco, por ter a vantagem do mando de campo, por ter a torcida ao seu favor, por ter 70 mil vozes apoiando no Maracanã, tem um ligeiro favoritismo nesse momento pro jogo da volta. Mas, como eu disse no pós-jogo e repito aqui, não tem nada ganho, não tem que ter oba-oba. O Corinthians do outro lado é uma instituição centenária, gigantesca, uma camisa pesada pra caramba, uma torcida também pesada pra caramba, que com toda certeza no Maracanã também vai fazer a parte dela, os que estarão lá presentes. Então, assim, é o torcedor vascaíno, principalmente os que vão ao Maracanã, os 70 mil vascaínos que vão ao Maracanã, ter na consciência que não está indo para uma festa. Tem uma batalha antes da festa. Para a festa acontecer, para a gente ter o direito de comemorar, tem uma batalha, tem uma guerra antes dessa festa. Então, não é clima de oba-oba. Não é para ir para o Maracanã achando que está indo lá só para comemorar um título. Não, é ir para jogar junto, para apoiar o tempo inteiro, para fazer uma pressão danada em cima do Corinthians, para, enfim, fazer o Maracanã virar um caldeirão, virar um inferno, jogar junto. Quem estiver no Maracanã no domingo tem a obrigação de jogar junto com o Vasco. Se você acha que não consegue, fica em casa e comemora depois. Dê a vaga para quem tem essa disposição. Não dá para uma final dessa você achar que está indo só para comemorar. Clima de festa, não tem nada ganho. Não tem nada ganho ainda. Falta muita coisa, falta 90 minutos e a gente tem que garantir dentro de campo, aí sim, o nosso direito de comemorar. Então quem for ao Maracanã é ir com essa consciência de jogar junto, de fazer aquilo virar um inferno, de fazer uma pressão danada, de não deixar o Corinthians respirar. Jogar junto com os nossos jogadores. 11 dentro de campo, 70 mil na arquibancada contra os 11 do Corinthians. Então não tem festa ainda. Festa só depois do título, só depois que o juiz apitar e a gente for campeão. Tem que ir com essa consciência que não tem nada ganho ainda.
Mas enfim, muita ansiedade, né? Até domingo, o tempo vai demorar a passar com toda certeza, mas como eu disse também no pós-jogo ontem, a gente nunca esteve tão perto, né, de ser campeão. É difícil de controlar, né, essa ansiedade. Mas vamos lá, a gente tem que controlar, trabalhar esse psicológico para no domingo a gente sair campeão. Vou escutar aqui agora o Verratti, né? Verratti que é o capitão do Vasco, acabou perdendo a posição aí durante a temporada, mas o Verratti fala ontem exatamente sobre isso, né? Sobre estar sendo reserva nesse momento, mas ele disse que em primeiro lugar vem o Vasco, depois ele pensa no pessoal, e também fala ali para continuarem duvidando do Vasco, né? Porque assim, quando o Vasco vai para essa semifinal, todo mundo já coloca como patinho feio, né? O Vasco vai para a final, a imprensa, todo mundo já achava que o Corinthians ia trucidar o Vasco ontem, já ia fazer um 2-0, encaminhar o título, e o Verratti manda um recado, né? Continuem duvidando do Vasco. Confira só. Da gente. Não tenho nada que falar, a gente acredita mais na gente que ninguém, sabe isso. Desde que eu cheguei aqui no Vasco, foi em 2023, se bem a gente, claro que quer conseguir título, mas o clube vinha muito mal. Agora com a chegada do presidente fez uma reformação muito boa no clube, no CT, um montão de coisas que por aí não se ven. Sempre o que se vê são os resultados, ganhar título, hoje estamos perto disso, mas se eu faço uma análise que eu cheguei aqui, a gente se salvou do rebaixamento, conseguiu classificar uma Sul-Americana, jogou 2 semifinais, agora mais uma final da Copa do Brasil, voltamos a classificar uma Sul-Americana. Cara, é muita coisa para um clube que venha sendo muito maltratado. Claro que Vasco não é isso, Vasco é muito maior a isso, mas a gente a pouco está tentando voltar ao clube onde merece. Fica o maior goleador do futebol brasileiro ser reserva? Não, cara, a ver, eu sei o lugar que ocupo, eu sempre falo que para mim o primeiro Vasco, o treinador que decide, e eu respeito muito, sempre respeitei e sempre vou respeitar. Eu estou muito feliz aqui, sou muito feliz neste clube e para mim não há coisa maior que conseguir o que a gente está perto de conseguir, e eu, se tenho que ficar no banco para a gente conseguir essa taça, não tenho problema nenhum. Mas te incomoda ficar fora de um jogo decisivo entre os 11 iniciais? Claro, os caras estão querendo tentar. Claro, não, mas sim, porque todo mundo quer jogar, não só eu, todos meus companheiros que estão no banco de reserva, os 20, 25 jogadores querem jogar. Graças a Deus tuve um ano maravilhoso em lo personal, em quanto a gol, mas a gente sabe que pode jogar em qualquer momento. Me tocou fazer o gol com o Fluminense. É isso, estar ligado, estar pronto quando o treinador precise de mim, agora, no momento que seja. É isso, eu sempre falo que quando você tem a possibilidade de conquistar coisas, não é um jogador, não é todo mundo. E se todo mundo entende isso, num clube tão gigante como o Vasco, cara, as coisas vão dar certo como está no resultado. Também falou após o jogo foi Léo Jardim, e ele fala, né, sobre essa chance do Vasco ser campeão. Ele vem com um discurso até parecido com o que eu fiz agora, que não tem nada ganho, ainda tem 90 minutos, mas que o Vasco tem capacidade de ser campeão no Maracanã. Confira o que disse o goleiro do Vasco. Cara, eu acho que a dúvida é externa. Isso eu posso deixar bem claro aqui que se existe alguma dúvida, a dúvida vem de fora. É uma dúvida que não entra dentro do vestiário e muito menos existe dentro do vestiário. A gente sabe do que a gente é capaz, a gente sabe do que a gente pode fazer e a gente acredita muito que a gente é capaz de vencer esse título. A gente sabe que não tem nada definido, sabe que está tudo em aberto, mas a gente sabe que tem capacidade para poder ganhar esse jogo no domingo, de conquistar esse título e é o nosso objetivo, é o que a gente mais deseja. Então agora é se concentrar muito, descansar, se preparar para poder fazer um grande jogo no domingo. Tá aí, meus amigos, o clima é esse. Não tem nada a ganho ainda, mas a gente tem muita capacidade de ser campeão. Acho que esse elenco já provou, principalmente nessa semifinal e nesse primeiro jogo de final de Copa do Brasil, que tem capacidade sim de ser campeão. E eu volto a repetir, se o Vasco jogar como jogou ontem em Itaquera, não vai dar pro Corinthians. Com a mesma disposição, com a mesma vontade, com a mesma disciplina tática que teve durante todo o tempo, com a mesma disciplina na marcação, o Vasco marcou muito bem, não deu espaço para o Corinthians. Então acho que se o Vasco manter o nível de atuação que teve ontem em Itaquera, o Vasco vai sair campeão. E é isso, vamos lutar para sair campeão. Domingo é tudo nosso, se Deus quiser, e a gente vai se falando até domingo com toda certeza, beleza?
E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama.